Boa noite, pessoal. Eu sou Flanca Taedes, do canal Historiando a Verdade, e eu vim abordar nesse momento uma falácia que a gente ouve sempre desses economistas de Facebook. Eles veem um vídeo, 2, 3 vídeos e se tornam especialistas em economia, em filosofia, em política e em outras coisas mais, não é? E hoje eu vim falar de alguns economistas de Facebook que dizem que Mises refutou Marx, né? Primeiro, Mises é economista da escola austríaca. E Mises prega individualismo, meritocracia e acúmulo. Marx é filósofo. Marx prega igualdade social para todos. Há diferença. E qual é a refutação? Segundo os economistas de Facebook, o empresário, ele economiza o dinheiro, né? Ele fica, né? Enquanto o trabalhador gasta, ele, tadinho, ele economiza o dinheiro, e o trabalhador gasta porque o trabalhador é um safado, né? Mas, na verdade, o trabalhador gasta o que ganha porque o que ganha é muito pouco e tem que gastar mesmo, senão passa a necessidade. Se ele economiza, o capitalista, ele economiza porque sobra. E ele arrisca o dinheiro dele? Não. Dificilmente um capitalista ele joga um dinheiro em um negócio arriscado. Os pequenos sim, os grandes não. Não é? Então isso é uma falácia porque quis contestar a mais-valia, porque era justa a mais-valia, né? Mas a mais-valia que eles não explicaram, e aí a gente tem que de novo dizer, um motorista de ônibus trabalha na empresa Piracicabana e em um dia de trabalho ele ganha o salário dele, os outros 29 ficam na mão do empresário. Isso é mais-valia, não é as coisinhas mínimas que eles citaram. E aí eles começam a mentir, aí eles entram na mentira, né? Aí eles afirmam que na Estônia, que era destruída pela União Soviética, e quando entrou no capitalismo, duplicou, quadruplicou, hoje o salário é 1.600 euros. Aí eu fui pesquisar, mentira, 540. É 3 vezes menos. Então eles vão exagerando, é falta de caráter mentir, né? E coloquei aí o link. E aí eles elogiam a superdama Margaret Thatcher. Margaret Thatcher eu já falei para vocês, né? Ela é odiada na Inglaterra por grande parte da população. Inclusive, um dos méritos dela foi ter apoiado os últimos 4 anos do regime apartheid de Nelson Mandela, que deixou Nelson Mandela mais 4 anos na cadeia, né? E aí eles começam a falar, de chamar Winston Churchill de herói. Winston Churchill só não teve a ilha fundada pelos alemães porque Stalin venceu a Batalha de Stalingrado, né? Winston Churchill é tão hipócrita porque um dos caras que mais participaram no salvamento de vidas humanas na Inglaterra foi Alan Turing, o precursor do computador, né? Que quebrou os códigos de ataque da máquina Enigma, que ninguém conseguia. E com isso ele ajudou a diminuir a guerra em no mínimo 1 ano e meio e salvou mais de 10 milhões de vidas. E pelo fato de ser homossexual, foi condenado à castração química e se suicidou 2 anos depois, devido à castração química. Esse foi o presente, né, do dogmatismo, que o livro é mais importante do que o ser humano que salvou milhares de vidas, não é? Aí depois citam Ronald Reagan. Reagan é uma piada, né? Ronald Reagan, né, foi um dos caras que mais encarceraram negros nos Estados Unidos. Aí depois partem, né, para o que o Estado deveria ter na economia, né? O Estado deveria só ter educação, saúde e segurança.
Nem regulamentação de leis de trabalho deveria ter. Aí seria legal, né? Negociar com o patrão, que é dono do capital, e da fábrica, com o empregado, que é dono só da força de trabalho. Mas ainda atribuem também que a riqueza é construída pelo empresário, né? Só que o empresário não sabe nem fritar um ovo. Se é empregado não frita, ele morre de fome. Então é o trabalho que produz riqueza e não o capital que produz riqueza. Não é? Defendem, né, que, né, deveria existir a retirada do salário mínimo. Mas se tira o salário mínimo só existe por quê? Para que se evite que pessoas ganhem menos. Eu pus um link aqui, não é? Que o ano passado 88 milhões de pessoas do Brasil recebiam o salário mínimo, sendo que 40 milhões recebiam menos do que o salário mínimo. E um exemplo claro é aqui em Cubatão. Os caras reformaram o PITA, o prefeito fez média, mas o trabalhador não recebia marmita, não recebia vale-transporte e ganhava menos do que o salário mínimo. Sem registro de carteira, sem nada, né? E aí explora o pobre coitado para fazer média em nome dele, né? É aquela coisa de gente que odeia a classe trabalhadora, né? Então, jamais, está muito longe de Mises, né? Refutar Marx e outra, né? Não existe lugar nenhum do mundo em que a escola de Mises deu certo. O Chile, que falam lá, o Chile é a mil maravilha do mundo. Mil maravilha? Né? 67% do capital na mão de banco, o resto da usina de cobre e os aposentados passando fome. A Argentina é neoliberal, tá lá. Uma miséria danada. Por que não falam? Esqueceram? Né? O país que, na verdade, cresce mais hoje é a Bolívia, que fez uma reforma previdenciária decente. Um dia eu volto e falo sobre a reforma previdenciária da Bolívia de Evo Morales, ok? Um abraço, quem gostou, dê um like, assine o canal e até a próxima.